Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site. Você encontra aí todos os nossos episódios mais recentes em futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você pode assistir quantas vezes quiser aos nossos bate-papos e ainda acessar os nossos perfis nas redes sociais. E a paixão do brasileiro por videogames não é novidade para ninguém. E os números comprovam. Em 2014, por exemplo, o setor movimentou R$1 bilhão no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Games, o país está entre os 5 maiores mercados do mundo. Dentro desse setor, uma área tem se destacado ainda mais. São os esportes eletrônicos, ou também chamados de e-sports. O uso de sistemas eletrônicos permite aí que os jogadores façam parte de verdadeiras equipes e participem de campeonatos que atraem a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo. Bom, esse é o tema do nosso programa de hoje, então para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio o Felipe Dias, que é coordenador de transmissão da Supernova. Bem-vindo, Felipe, tudo bem com você? Tudo bem, Cris, boa tarde, pessoal. Olá, pessoal de casa, bem com o resto do mundo aqui. Valeu, obrigado pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado está a Ingrid Santos, que é jogadora profissional. Tudo bem, Ingrid? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. E ainda conosco o Marcelo Tavares, ele é criador da Feira Brasil Game Show. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, prazer participar aqui com vocês. Muito bom. Você em casa e fique ligado ao longo dos próximos 25 minutos para saber tudo aí sobre o mundo dos esportes. Quem sabe aí pode ser sua nova profissão também? Por que não, né? Quero começar ouvindo a Ingrid, como eu já disse, jogadora profissional, mas antes de chegar na parte da profissão, quero ouvir de você, qual é o seu primeiro contato com videogame? Você sempre gostou desde pequena, Ingrid? Então, há aproximadamente 12 anos atrás, eu tive meu primeiro contato, na verdade, já foi no computador, que meu irmão já jogava, daí eu comecei a jogar junto, e aí era um hobby. Até que aproximadamente 4 anos, com esse boom do esporte, do competitivo em si, eu resolvi me aventurar e hoje estou aí jogando por uma equipe, por uma organização, na verdade, né? E pretendo alcançar o topo, enfim, conseguir ir a campeonatos mundiais, que hoje em dia é o que está rolando aí pelo mundo afora. Bom, para você ter uma noção, aí tem campeonatos como esses que a Ingrid mencionou, que ela participa, aí que já estão superando a audiência de transmissão em TV, mundo afora, até de liga de basquete nos Estados Unidos, ou seja, a audiência é muito grande, é um fenômeno mesmo. Eu vou mostrar para você já agora desses eventos que aconteceu aqui no Maracanãzinho, só para você ter uma noção, vou mostrar as imagens aí, que é a final do KABUM Conquista Regional do League of Legends, que é um dos jogos aí mais tradicionais. Você vê essa galera toda torcendo aí pelas equipes que estão disputando essas partidas online, né? Eu quero saber do Felipe, que participa da organização desse tipo de evento também. Felipe, a Ingrid mencionou uns 4 anos para cá, tem crescido e tudo mais. Como é que você vê esse fenômeno, né? A garotada que sei lá, talvez na nossa geração, quando éramos crianças, jogávamos cada um em casa, ali com o advento da internet, essa possibilidade de conexão trouxe aí uma união ainda maior, um senso de comunidade mesmo, né, em quem curte games e quer jogar. Exato, né, como você falou, a internet, ela une todo mundo, né. Hoje não tem mais, alguns anos atrás, né, 10, 12 anos atrás, você ia pra uma lan house jogar, né, juntava depois da aula ou em algum lugar e jogava o pessoal. Só que com o tempo, passou a internet, foi ficando fácil em casa, então você não tem mais que ir até lá. Só que o instinto de jogar junto, ele continua, né? Então ela joga CS, por exemplo. No caso dela, eu joguei muito em lan house, muito. Tipo, eu saía da aula e ia pra lan house, saía da aula e ia pra lan house e tal. Eu não preciso, tô na minha casa, vou e jogo. E não só isso, né? Como você tá vendo ali, a final do campeonato de LoL. O LoL é o League of Legends, que é um dos jogos mais populares, né, desses jogadores online. Tinham 10 mil pessoas no Maracanãzinho assistindo, né? E isso que é o legal. Né? Porque jogar, você pode juntar, jogar de casa, jogar com o pessoal. Agora, o fato de você conseguir juntar uma galera para ir ver o jogo, que é o grande novidade, né? A grande mudança, né, de comportamento das pessoas. E interessante ver muitas vezes, você falando 10 mil pessoas, é o público que supera até muitas partidas de esportes tradicionais, né? Ou seja, de um futsal, ou de até partidas de vôlei e tudo mais. O meu time não bota isso às vezes no estádio dele. Outro dia eles jogaram com 3 mil em torcida, assim, tudo bem, quarta-feira à noite, tal, ali é um domingo.
Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim 10 mil são 10 mil, são torcedores entusiastas, né? Agora, Marcelo, você que acompanha a questão do mundo dos games de uma forma mais ampla, não só dos esportes, mas essa área de fato tem crescido muito, né, em comparação com os games tradicionais que você joga sozinho em casa, né? Então, sem dúvida nenhuma, é bom até comentar em relação ao número de pessoas que acompanham eventos e campeonatos. Na Brasil Game Show do ano passado, nós ultrapassamos 300 mil visitantes, que são 300 mil jogadores. E eles representam uma pequena fatia de um mercado brasileiro que tem mais de 60 milhões de pessoas que jogam. Então, é um mercado enorme e é um mercado onde o segmento de esportes, o segmento de esportes eletrônicos, é hoje o que mais cresce. É aquele jogador que está jogando, na maior parte das vezes, no seu computador. Ele joga não só um LoL, mas ele joga também um Counter-Strike, ele joga também um Dota. São jogos diferentes, né? Jogos diferentes, jogos de estratégia, jogos de guerra, jogos de tiro em primeira pessoa. E realmente é impressionante você ver como tem gente acompanhando essas transmissões online, milhares ou milhões de pessoas acompanhando essas transmissões pela internet e acompanhando em eventos presenciais. A gente, ano passado, dentro da Brasil Game Show, teve a Brasil Game Cup. A Brasil Game Cup ela tinha uma plateia de 4 mil lugares que permanecia cheia dentro da feira o tempo inteiro. E ela sofria uma concorrência dos jogos que estavam ali ao lado. Você podia jogar num stand, mas tinham pessoas que optavam por ficar pura e simplesmente assistindo o jogador profissional, que é a grande, né, a grande estrela, a grande celebridade do meio. Bacana, a gente estava acompanhando as imagens da feira que o Marcelo estava dizendo, mas eu quero voltar agora para a Ingrid, para a gente falar um pouco dessa diferença, né? Do jogador que tem por hobby, pega no fim de semana, ou às vezes vira madrugada lá jogando e tal, para ser de fato uma jogadora profissional como você. Onde é que rolou essa virada? Você de fato resolveu investir nessa área, Ingrid? Bom, de uns anos pra cá a gente tem tido uma crescente. Atualmente eu jogo por uma equipe feminina, mas já joguei em equipes que são misturadas, homens e mulheres, enfim. E aí, pelo menos no ramo do Counter-Strike, de uns anos pra cá, a gente teve um boom, né? A gente teve uma equipe que foi para os Estados Unidos, tá? Por uma organização americana. Mas só fazer uma pausa e um parênteses aí. Uma equipe de Counter-Strike, então, o que é a base do jogo, para quem desconhece? É um jogo FPS, no caso é tiro, né? Em primeira pessoa, onde são 5 contra 5. 5 em um lado de uma equipe contra os outros 5, que no caso representam como se fossem terroristas e contra-terroristas. E o objetivo, você tem rounds, durante um half e depois no outro half. Quem completa 16 rounds primeiro, né, ganha aquele mapa. E existem alguns mapas, que no competitivo não são todos, abrangem apenas alguns. E o competitivo gira em torno disso, dessa disputa entre as equipes. E você disse que joga num time de meninas. Meninas podem jogar contra meninos ou sempre meninas com meninas e meninos com meninos? Então, no ramo, podem jogar, é livre. Uma equipe feminina pode se inscrever, sim, em um campeonato que, em tese, contenham apenas times masculinos, mas existem, lá fora pelo menos, não aqui no Brasil, assim, existem campeonatos, já teve na verdade um aqui no Brasil, mas lá fora, nas feiras grandes, existem campeonatos somente para as equipes femininas. Existe essa separação, mas não quer dizer que as equipes femininas não possam participar dos demais campeonatos. É aberto a todas, é apenas uma oportunidade a mais que as meninas têm nesse universo, mas é aberto para todo mundo. Legal. E aí você dizia pra gente que a partir desse momento que você percebeu que estava crescendo, fazia parte de uma equipe, isso de fato é a sua profissão? Você quer investir nessa carreira de gamer profissional? Então, anteriormente eu fazia apenas stream, tava só com stream, jogando por hobby mesmo. E aí eu vi que estava rolando campeonato, teve um evento que convidou uma equipe feminina para representar o Brasil lá fora. E aí eu vi que estava valendo a pena, tá crescendo, não só para o masculino, para as meninas também. E aí eu resolvi entrei numa organização com o intuito mesmo de ter essa coisa de treinar todos os dias. A gente tem horário, apesar de umas estudarem, outras trabalharem, a gente concilia no horário que tem, mas todos os dias a gente treina,
tem aquela coisa de ou passa tático, ou joga junto, enfim, com o intuito de ser melhor mesmo e conquistar aí alguma coisa. Isso é muito interessante pensar, né? Porque no esporte tradicional, a gente ouvindo a Ingrid falar em treinar, passo tático e tudo mais, você imagina lá o futebol, né? Quando o Neymar era treinado nas bases lá do Santos, mas na verdade tem até equipes já e clubes tradicionais aí de esportes de futebol, inclusive, já investindo também em equipes de esportes, né, Felipe? Você tem a Santos Dex, né, que é um dos principais casos, e recentemente o Remo, né? Agora temos o Remo Brave também fazendo isso. Porque assim, é uma estrutura, se você parar para pensar como jogador, de treinamento mesmo. Os caras são profissionais. Tudo bem, fica ali 10, 12 horas jogando, mas tem treino, tem rotina, tem... principalmente no League of Legends, você já tem o que a gente chama de gaming house, né? Que é uma casa, ou um apartamento, que seja, em que os jogadores moram ali, né? E também treinam ali, tem os computadores, tem tudo ali. E essas casas, elas têm cozinheiro, elas têm personal trainer, elas têm psicólogo, elas têm personal style, um assessor pessoal mesmo. Então, assim, tem um investimento muito importante não só no jogador, como jogador, mas na pessoa dele. Né? Porque não é só sentar ali, jogar 10, 12 horas e achar que vai melhorar. Não, tipo, uma academia te dá um relaxamento, né? Uma endorfina que libera, você consegue controlar melhor as emoções, tá falando psicólogo para também não conseguir chegar numa final, tá perdendo 2-0 e tem que virar o jogo. Se você não tiver um psicólogo forte, psicológico forte, você acaba ali e acabou, tipo, né? Entra num palco, como ali com 10 mil pessoas. Tem jogador que entra ali e treme. O cara entra ali, olha para 10 mil pessoas batendo a mão e gritando o nome dele, e o cara, o que eu faço? E o cara para. Né? Então, tem que ter um preparo, na verdade, né? Deixa eu aproveitar aqui, enquanto a gente está conversando, mostrar mais um pouquinho algumas imagens da feira, e que tem uma série de imagens não só dos jogos, mas também dos bastidores, para a gente ver que, na verdade, tem uma galera muito jovem. Eu queria ouvir do Marcelo em relação a isso, né? Essa questão da estrutura para esses jogadores profissionais. Tem uma garotada aqui, adolescente, pré-adolescente, como é que se concilia, né, a rotina de fato dos estudos, os compromissos do jovem também, aqui esse bem jovenzinho ali assistindo, agora você vê são meninos muito, muito jovens. Como é que você consegue ter esse balanço aí, que é uma paixão deles, jogar, mas já se tornando uma profissão também, com o equilíbrio das outras atividades que eles também têm que desenvolver? Claro, é bacana comentar que milhares de pessoas, né, sonham no Brasil, milhões, em um dia se tornar um jogador profissional. Fazer parte de uma equipe, né? Jogar por uma grande equipe, participar de grandes campeonatos. Mas é claro que é algo que não é tão simples assim, nem todos vão atingir esse nível, todos podem acompanhar, podem curtir, podem jogar por hobby. E é claro que é importante também para esse jogador profissional ele não se dedicar exclusivamente ao jogo. Ele tentar ter algum tipo de equilíbrio para ele poder manter a sua rotina básica de estudos, seus afazeres, o seu convívio, né, na família, com os amigos e etc. E eu acho que isso é possível. Acaba se tornando uma profissão como qualquer outra. Acaba se tornando um esporte como qualquer outro. Você vai ter a sua rotina ali ou de segunda a sexta, ou que seja de segunda a sábado, vai tentar tirar eventualmente um dia ali para poder descansar, fazer alguma coisa diferente, mas, é claro, dá para aproveitar a vida e dá para conciliar com o jogo. E a gente tem jogos que, devido ao grau de profissionalismo dele, realmente, o número de horas é o que ele bem comentou, 10, 12 horas treinando por dia. Em média, a gente vê pessoas que jogam de 6 a 8 horas por dia, profissionalmente, que já é... Que é uma jornada de trabalho, bastante. Né? 8 horas por dia é normalmente o contrato de uma CLT de trabalho. Por aí, né? é por aí. Então, a coisa, ela realmente é muito profissional. E dando um exemplo também do jogo que a Ingrid curte, né, que é o Counter-Strike, a gente tem o Luminosity, que é um time brasileiro, que hoje em dia vive lá fora, treina lá fora e tem conquistado, né, campeonatos com premiações time do mundo. Milionárias. E o Counter... Chega a quanto uma premiação dessas mais tops, assim? As premiações chegam hoje lá fora a casa dos milhões de dólares. Então, para a equipe? Assim, premiação para a equipe, em alguns casos a premiação conjunta, né, do campeonato, que também é bastante expressiva. Aqui no Brasil, ano passado, a gente teve na Brasil Game Cup 60 mil reais de prêmio, por exemplo, para o Dota 2, que é um jogo de estratégia. Esse ano, novamente, eu já antecipo que a gente vai ter Counter-Strike na Brasil Game Cup, é uma novidade para esse ano. Então, uma premiação realmente cada vez mais elevada, tanto no Brasil como lá fora. Legal. Ingrid, falando da rotina, a gente quer saber da sua também. Então, como é que você consegue organizar aí para também descansar, curtir outras coisas, mas continuar lá
bem treinada em relação ao jogo? A gente diariamente se reúne à noite, que é o tempo que a gente tem em comum para poder fazer isso. E acaba que nos finais de semana a gente usa do nosso tempo livre para poder ter um tempo a mais para treinar e focar. Mas basicamente durante o dia eu enfim, faço alguma atividade, trabalho com alguma coisa extra, né? E à noite a gente treina e diariamente mesmo. Agora, a questão que eu penso, né, você passar todos os dias, 8 horas em média, jogando videogame, não dá uma dorzinha no dedo, não dá aquela dor na articulação ou na postura, né? Porque qualquer um que já passou um fim de semana jogando videogame, né? Quem nunca na adolescência virou aquela madrugada com os amigos, lá quando você vê, você tá assim, e tá assim, aquela dor no ombro, não sabe por quê, porque você quer virar o jogo. Como é que é essa questão também do físico, né? De se manter bem para poder jogar? Assim, como jogadora, a gente tenta ter nossos equipamentos os melhores para que a gente justamente possa não sofrer disso. Evitar esse tipo de lesão. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente fica muito tempo realmente no computador e causa dor na lombar, a perna fica inchada, então é uma coisa comum. Mas eu pelo menos tento ter essa coisa de ter o melhor para eu poder estar mais à vontade e também de praticar uma atividade, nem que seja uma caminhada, para o corpo, sabe, dar aquela respirada e não ficar somente ali no computador. Mas é o que dá para fazer, né, por enquanto. Bom, Felipe, em relação à questão que o Marcelo apontou, claro que muita gente curte jogar, mas nem todos serão profissionais, assim também fazendo essa analogia com o futebol, né? A galera adora jogar uma pelada, não é todo mundo que vai virar um jogador de ponta e jogar na Europa, né? Participar da seleção e tudo mais. Mas quem sente que tem uma vocação ou que curte muito, qual é o caminho para chegar até uma equipe profissional como a Ingrid? Então, você tem diversas formas, né? Uma é jogar mesmo. Né? A gente fala que o cara que... Porque todos os jogos existem rankings competitivos dentro dele. Né? Existem ali que vão do primeiro ao 200º melhor jogador. Então, assim, né? Esses jogadores estão sempre jogando ali, sempre aparecendo ali, as equipes vão encontrar. E claro, né, às vezes o cara não tá ali, ou ele joga pouco, mas ele abre uma stream. Né? Hoje você tem, as streams são muito grandes hoje em dia. Estou explicando os streams. O que é uma stream? A stream, para quem acompanha, por exemplo, o YouTube, né, o YouTube ele tem ali um vídeo gravadinho, cortadinho, igual a televisão, né? É um formatinho ali de meia hora, uma hora que seja, bonitinho. A stream é ao vivo, sem cortes, sem nada. E às vezes é ela jogando, é o cara jogando mesmo e você acompanhando a tela dele, né? E isso cresce muito, por quê? Porque uma jogadora como ela que quer melhorar, né, um cara que quer melhorar, ele pode treinar, mas ele pode procurar técnicas para melhorar. Tipo, por que ela sabe uma habilidade que eu não sei ou uma tática que eu não sei? Aí você procura vídeos, procura, né, outros. Aí você vai, tipo, seguir o caminho do jogador profissional, o que ele faria nessa situação do jogo, por exemplo. E como ele tem as streams, né, é o cara jogando ali em tempo real, na câmera dele, ele falando com você, ele te explicando, você vê, pô, esse cara faz assim, pô, vou imitar isso aí. E aí é uma forma como as pessoas estão também treinando, né? Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você na internet, você que está curioso e quer saber um pouco mais, tem alguns sites onde você pode ter uma série de informações. Tem esse que é o twitch.tv, que está aí para você. Esse aqui é onde reúne todo mundo, né? Acho que os principais fãs de eSports sempre acessam aqui. O que se encontra nesse site, Felipe? Então, a Twitch é hoje, né, uma das maiores plataformas do mundo de transmissão ao vivo de jogos. E basicamente qualquer jogo você encontra aí. Assim, se é possível ter alguém jogando, tem alguém transmitindo. E quando eu falo qualquer jogo, eu falo até de jogo... Você com um cara um pouco mais velho deve ter tido um Atari, talvez, um Master System, alguma coisa assim. E dependendo do horário, você encontra alguém jogando um jogo que você não via há 20 anos. Legal. Né? Então, assim... Claro que os mais populares são realmente os jogos, né? Aqui, a gente citou alguns jogos aqui, os convidados mencionaram os nomes, você quer saber mais? Bem, aqui tá os jogos em destaque, estão todos aqui, o que eles falaram. Ó, o League of Legends, que é esse primeiro aqui, aí tem o Hearthstone, o Dota também, que o Marcelo mencionou, Overwatch, Counter-Strike, que é o jogo da Ingrid, e muito mais você pode descobrir aqui. Call of Duty também é bem famoso, Minecraft e tudo mais. Então aqui é a plataforma principal para reunir esses fãs de game. E tem, como a gente já falou também, o League of Legends, que é um dos mais populares no país. Tem inclusive um site dedicado ao League of Legends e esports.com.br, que tem na tela para você, para os jogadores e fãs brasileiros, né, desse jogo internacional. Exato, né?
o site ele tem todos os dados, né, sobre os torneios nacionais, sobre a transmissão, sobre o jogo mesmo, né? Porque é como você está falando, existe a transmissão, mas não existe a transmissão só do cara jogando ali. Existem os torneios, e esses torneios têm transmissão, tem narrador, comentarista, tem público, tem tudo. Tem analista, tem... Assim, se você entrar num estúdio hoje de transmissão, é quase uma televisão, né? Assim, em questão de estrutura, tem um diretor, tem o cara, tem... Então, assim, é tudo. E né, no site do LoL você pode encontrar, né, informações sobre as próximas streams, sobre o torneio, eles têm o Campeonato Brasileiro, tem os times, tem tabela, tem tudo, né? Bacana. É uma tendência, como eu disse, que já acontece no mundo todo, aqui no Brasil tem crescido muito, mas inclusive a rede americana CNN dedicou essa semana um especial aí no seu site, você pode... se não lê inglês, você consegue facilmente encontrar um tradutor online para conseguir ler essa matéria. É bem bacana aí falando sobre esportes e até levantando a questão, né, se o videogame é um esporte ou não. Como é que você vê isso, Marcelo? Tem muito essa discussão, né? Jogar videogame, a gente chama de e-sports, né, os esportes eletrônicos, mas de fato já é considerado como um esporte oficialmente? Então, é bacana que em muitos lugares já é considerado um esporte. O lobby realmente, acho que de todos nós, né, organizadores de eventos, jogadores... narradores e comentaristas, jogadores profissionais, é realmente para mostrar que talvez um dia a gente possa até ver um jogo dentro de uma competição olímpica, não custa sonhar, e tem tudo que a gente encontra no esporte tradicional. Você encontra o manager da equipe, você encontra jogadores titulares, jogadores reservas, você tem que treinar, você tem que se dedicar. É algo que é extremamente saudável, que já é comprovado, é extremamente positivo e, sem dúvida nenhuma, são características que até então a gente via de premiação, de torcida, de estádios lotados, de arenas lotadas, que até então a gente só encontrava no esporte tradicional e agora o e-sports, o esporte eletrônico, consegue até atrair muito mais público do que algumas modalidades que a gente vai ver, por exemplo, no Rio, nas Olimpíadas. Sim. A gente está transmitindo aqui também esse vídeo do YouTube, que é a cerimônia de abertura do League of Legends em São Paulo, no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, né? Esse time bem conhecido lá do futebol paulistano. E aí você vê essa cerimônia mega aí com orquestra, tem banda. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente, a galera aí curtindo. E aí você vê os jogadores aí também com todas as suas estratégias e toda essa emoção aí que quem vai assistir, na verdade, acho que acaba participando um pouco mais até do processo dos bastidores do que dos bastidores de um jogo de futebol tradicional, né? Você não vê o cara treinando, você não vê o cara ali pensando em qual estratégia, o cara vai lá e faz o gol. Aqui você tem uma participação, acho, maior, talvez por isso um apelo também mais próximo. E também um mega espetáculo, né? Com orquestra e tudo mais, muito bacana. A gente já está aqui quase encaminhando para o finzinho do nosso programa, passou voando a conexão de hoje. Quero ouvir da Ingrid aí dicas para a galera que ficou motivada a deixar de jogar sozinho, só com os amigos, de repente quer investir numa carreira de jogador profissional. Qual o caminho, o que tem que ser fundamental na hora de, quero investir nisso, o que eu tenho que fazer? Eu acho que a primeira coisa, eu particularmente, quando comecei, eu me inspirei em pessoas que eram boas o suficiente, que eu considerava grandes jogadores. E na época que eu comecei a jogar, eu baixava demos. Demo digamos que é o jogo e eu assistia aquela pessoa jogando. Então aquilo acrescentou bastante no meu jogo. Jogar, obviamente, treinar, é o essencial, acho, não tem como fugir disso. E no caso do FPS, que é o estilo de jogo que eu jogo, é questão de jogar se você quiser jogar com um time, se reunir com seus amigos e jogar com aquele time sempre. Porque às vezes existe aquela coisa de jogar com outras pessoas e as pessoas não levarem tão a sério quanto você. Então você tem aquela galera fechada contigo para poder jogar, enfim, aprender junto e evoluir junto. Eu acho que é o grande passo aí para você conseguir talvez chegar perto do teu sonho, enfim. Bacana. Felipe, o que você acha em relação a esse movimento e a garotada querendo ser profissional? Assim, eu só posso concordar com a Ingrid, né? Não tem muito mais o que complementar ali, né? Além de procurar jogadores, é ver também os torneios, porque nos torneios, assim, a narração hoje em dia, né, como ela existe, você tem ex-jogadores que comentam ali e explicam, porque às vezes o jogador que está jogando, né, ele faz alguma coisa que para ele é muito natural, mas para quem está ali, por que ele fez isso? Daí então existe essa função também de um torneio, você tem um analista que fala assim, olha,
né, você vê que essa escolha de item, essa escolha de uso, de habilidade, foi importantíssima. Por quê? Porque ela foi por causa daquela atitude que o outro cara tomou e é uma contra-resposta. Então, não só acompanhar, né, os jogadores, mas também acompanhar as partidas, né, para poder ter essa visão extra, né, e complementar. Muito bacana. Eu lembro lá na década de 90, jogava e tudo mais, e tinha aquelas revistas, né? Aprenda lá o truque, o meia-lua para baixo, meia-lua não sei o quê, o botão... Então, hoje em dia tem o YouTube aí, tá tudo na web para você de casa poder também ter um tutorial mais próximo à sua necessidade, então fica aí a dica. Agora, Marcelo, aproveitar e já colocar aqui na tela o site brasilgameshow.com.br, pensando no sentido de mercado, é um mercado que tem crescido muito e está em expansão e não se vê ainda, né, um momento de estagnar no Brasil principalmente. A gente tem muito para desenvolver em número de jogadores e em campeonatos também, né? Videogame é uma paixão nacional, né? Seja o jogo para computador, jogo para celular, para smartphone, né, de modo geral, para tablet, e o jogo para o console, né, para aparelhos de videogame, eu acho que todos eles têm um grande número de fãs aqui no Brasil. É um mercado que ele segue crescendo, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que jogam. De repente, muita gente que está assistindo agora pensa que não é jogador de videogame, mas se está jogando no celular, se está jogando no tablet, no computador, ele é também. Está jogando Candy Crush no celular, no metrô, no ônibus, é um jogador de videogame. Está na estatística, então é um mercado fantástico. Em setembro, na Brasil Game Show, realmente esse mercado se reúne como um todo, são mais de 180 empresas, mais de 300 mil visitantes, dezenas de campeonatos, né, incluindo aí o campeonato de Dota 2, o campeonato do Counter-Strike. É claro que eu mais do que convido e sugiro para que todo mundo que quer, como foi comentado anteriormente, se tornar um jogador profissional, que vá conferir de perto, que vá acompanhar esse tipo de competição na plateia, sentir o calor da torcida. No final, a gente tem uma sessão de autógrafos com aquele jogador profissional, onde você pode até trocar algumas palavras. Tirar o Snapchat, fazer uma foto para o Instagram. O que você quiser, né? Compartilhar nas redes sociais. E é um momento realmente único, é uma grande festa. E videogame é algo que é muito saudável. Teve um período lá atrás um pouco marginalizado e hoje em dia não é mais uma coisa só para criança, pelo contrário, o público ele vai até aí os 35, 40 anos, 45 anos de idade. E a indústria que já passou o faturamento do cinema, inclusive, né? Ou seja, os adultos estão cada vez mais jogando, seja online ou seja em casa, ali sozinho com seus amigos. A gente podia seguir aqui o restante do nosso horário, mas já estourou meu reloginho, me conta que estourei o horário do programa de hoje, com muito prazer. Foi muito divertido, mas por agora, então, Marcelo, Felipe e Ingrid, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Valeu. Você de casa, então, fique ligado no Conexão Futura, aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite, aquele encontro marcado no nosso site, os episódios estão lá, endereço e horários, tudo aqui. Um abraço e até a próxima.